Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Saúde Tech, o podcast que foi desenvolvido para tratar da tecnologia na saúde. E hoje eu tenho a imensa honra de trazer para vocês minha querida amiga Patrícia Fontes. Patrícia Fontes com certeza vai agregar muito e vamos falar um assunto muito bom. Vamos falar sobre a fisioterapia integrativa e como a tecnologia ela tem auxiliado nesse papel, nessa função tão maravilhosa. Querida Patrícia, seja muito bem-vinda. Como é que você está? Boa noite, Diógenes. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Muito feliz em poder participar desse projeto. Estava doida para participar desse podcast. Quando eu vi, eu disse, eu tenho que estar lá. Até porque eu quero contribuir com a minha profissão, com os meus colegas. E muita gente não sabe que a tecnologia hoje faz parte da fisioterapia. Maravilha, Patrícia. Eu fico imensamente honrado, com a sua presença aqui. E, Patrícia, para iniciar, propriamente dito, eu queria que você contasse para nós quem é Patrícia Fontes. Patrícia Almeida Fontes é uma baiana, nascida no sul da Bahia, filha de Zenaide e Deraldo Fontes, que aos 15 anos saiu do sul da Bahia, de uma cidade chamada Ibicaraí, foi fazer o segundo grau em Salvador e lá resolveu fazer o concurso, ou na época fazer o vestibular para fisioterapia em Aracaju. Quando cheguei aqui, eu disse, eu vou vir morar aqui nessa cidade, eu gostei daqui. Fiz faculdade aqui, tenho 23 anos de formada, fiz pela UNIT, onde fui professora docente por 21 anos, é minha segunda casa. Aqui casei com Robson, gerei família, tenho 2 filhos. E a fisioterapia ao longo dos anos, nesses 23 anos, ela foi se descortinando, vamos dizer assim. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. Minha mãe disse que eu sempre fui muito curiosa. A curiosidade faz parte da minha vida. E eu nunca gostei do comodismo de fazer sempre a mesma coisa. E em sala de aula eu sempre dizia para os meninos, não sejam manada, não fiquem nesse efeito manada, porque na época, na faculdade, todo mundo sai ou para trabalhar respiratória ou para trabalhar ortopedia, depois chegou o Pilates. Eu era da geriatria. Mas aí veio a pandemia, e a pandemia me fez mostrar um mundo que eu não conhecia. Eu entrei para a fisio integrativa em 2019, antes da pandemia. Mas antes da fisio integrativa, eu fiz a formação em microfisioterapia, que era uma coisa totalmente desconhecida. Você tem ideia, no Brasil só tem 16 anos. É uma técnica bem recente, que é criada na França. E eu, como professora da UNIT na época, a gente foi falar justamente de novas tecnologias, novas coisas na fisioterapia, onde tudo começou. E eu disse, por que a gente não chama uma ex-egressa que mora fora e que trabalha com microfisioterapia? Nem eu sabia o que era. Ela tinha morado comigo aqui em Aracaju e era uma das referências no Brasil. Fizemos o convite e ela veio. Dei uma aula show. E aí eu disse a ela, amiga, eu preciso que você atenda meu marido. Eu queria que ela atendesse o marido, sempre o marido. Mas aí ela disse, eu vou atender Miguel, que era meu filho. E meu filho, ele tinha sensibilidade auditiva, era uma criança grande para a idade dele, mas muito passiva, apanhava de todo mundo, emocionalmente frágil, né? E ela resolveu atendê-lo. E quando eu vi, depois das sessões, o transbordar e a modificação na vida de Miguel, eu disse, eu tenho que fazer isso aqui. Como tudo na vida, quando ela chegou aqui no aeroporto, eu fui buscá-la, eu saí de casa e veio um pensamento assim, você podia fazer esse negócio aí que Keila tá fazendo, que eu não sabia nem o que era. E aí eu fui pegar ela no aeroporto, fomos tomar café da manhã no hotel e ela disse, você sabe o que é que eu vim aqui fazer aqui em Aracaju, né? Eu disse, tá, palestra na UNIT. Ela disse, não, eu vim preparar o terreno porque você vai ser a primeira fisioterapeuta que vai trabalhar com micro aqui em Aracaju. Olha que bom, né? E assim começou. E durante a pandemia, eu percebi que as pessoas, elas estavam doentes fisicamente, mas o emocional é o que estava prejudicando ainda mais o físico. Então, eu já tinha uma bagagem, porque eu já tinha o curso de micro, já tinha formação em fisioterapia integrativa, já tinha formação em modulação intestinal,
leitura internacional, leitura biológica, que é uma formação internacional, mas precisava de algo mais. E aí eu enveredei pela inteligência emocional, que me mostrou um novo universo de que as pessoas, como a Micro já disse, a doença física, ela começa no emocional. 90%, nós acreditamos que 90% de todas as nossas doenças vêm do emocional. E aí o que eu mais achei fantástico na fisiointegrativa foi, existe uma diversidade de opções de tratamento. Nós tínhamos tecnologias que modulavam o sistema nervoso autônomo, que modulava o cérebro, que melhorava a frequência cardíaca, que diminuía a pressão arterial e que, principalmente na época do Covid, ajudava a sanar os processos inflamatórios, que era o capacete de fotobiomodulação e as mantas, que hoje existem muitas evidências, já tinha na época do Covid, do efeito da fotobiomodulação a nível pulmonar, da diminuição dos metabólicos inflamatórios, melhorando o quadro na época. Então, eu fui conhecendo os aparelhos e fui me apaixonando, e aí eu fui adquirindo, e hoje é o que eu realmente acredito, não é tudo, a gente sabe que nós somos seres sistêmicos, então a gente tem que equilibrar o corpo físico, equilibrar o emocional e equilibrar o espiritual. Mas quando a gente vai para a tecnologia, hoje a gente dispõe de vários recursos para tratar tanto da saúde física e mexendo no emocional. Então, em 5, 10 minutos, Patrícia, é tudo isso aí. Maravilha, muito bom, que bacana, Patrícia. Então, assim, você trouxe atenção, né? Você é baiana também, né? Minha conterrânea. Então, os baianos aqui estão tomando conta da cidade, por assim dizer. Mas é fantástica a sua história, né? Muito boa, muito bonita, né? E hoje, como você está, né? Você hoje é um empreendedor, é uma pessoa que busca, né, sempre uma melhoria, busca sempre um crescimento. E quando a gente se conecta com essas pessoas que têm esse potencial, a gente tende a crescer junto, né? E falando um pouco sobre a fisioterapia integrativa, né? Uma tecnologia, como você já abordou aí, né? A tecnologia, ela faz muito sentido, né? Ela tem colaborado muito com a evolução de diagnósticos, com a precisão de diagnósticos, com tratamentos específicos, né? Então, a gente vê que como até mesmo situações que antes a gente não imaginava, a tecnologia chegou a um ponto de que coisas inimagináveis anteriormente, hoje são comuns, né? A gente percebe isso, por exemplo, no nosso dia a dia, né? Onde tem tecnologia? Nosso dia a dia. A partir do momento que a gente acorda, a gente pega um dispositivo que tem uma tecnologia incrível, muito vezes mais potente do que o computador que levou o homem à Lua. Então, já começa aí, temos no bolso isso. Acesso a informações, acesso a pessoas em todos os lugares do país. E não parou só por aí, né? No nosso trabalho, em especial nós que lidamos com pessoas, lidamos com vidas, lidamos com a saúde, nós nos preocupamos muito em como essas tecnologias, o avanço dessas tecnologias, podem agregar na evolução da saúde das pessoas, seja ela emocional, seja ela física, né? Para que elas consigam ter uma vida satisfatória, uma vida mínima, digna, necessária, para que continue a exercer suas funções, a lutar, a buscar uma melhoria, a buscar, a conquistar, né, suas metas e assim por diante. E falando sobre essa tecnologia, né, especialmente na área que você agora está atuando, né, que é essa parte da fisioterapia integrativa, como é que você enxerga a tecnologia apoiando e auxiliando diretamente nessa parte da fisioterapia integrativa? Hoje, o que eu trabalho em consultório de tecnologia, hoje na minha sessão de fisiointegrativa, existe uma técnica de terapia manual, que é a Micro, mas quase tudo que eu uso são tecnologias. Eu trabalho com a fotobiomodulação cerebral, que é um capacete. Sim. Que, por sinal, você consertou para mim na pandemia. Tive o prazer de consertá-lo. Tudo começou por aí, porque você tinha consertado um equipamento, um CPAP, eu acho. Isso. Né? Eu disse, se ele consertou um CPAP, ele pode consertar isso aqui para não precisar mandar para fora para consertar. Então, esse capacete, ele é um capacete de LED. Ele foi criado por um fisioterapeuta brasileiro, que é um dos profissionais que trouxeram a microfisioterapia. Hoje, ele é um estudioso de Harvard, que é o Afonso Salgado,
que também foi quem me deu o curso aqui no Brasil da fisioterapia integrativa. Hoje ele faz parte de um dos escritores e estudiosos científicos que publicaram já livros sobre a fotobiomodulação, onde a gente consegue aumentar a atividade sináptica, a gente aumenta a atividade das mitocôndrias no cérebro, usina de força. Porque quando a gente tem Covid, quando a gente tem a gente envelhece, por exemplo, as mitocôndrias são as primeiras a serem afetadas. A gente perde força. Então, o capacete de fotobiomodulação cerebral, ele consegue fornecer energia para o corpo. Você sabe o que é isso? Uma pessoa que está com depressão, com ansiedade, com Alzheimer, com Parkinson, você tem uma tecnologia que vai fornecer para você uma energia extra, modulando ou ajudando a modulação dos seus neurônios. Isso é fantástico. Com certeza. E com comprovação científica. Na tese de doutorado dele, ele pegou um feixe desses de luz, são vários feixes de luz de LED vermelha. Ele usou em ratos, ele abriu o cérebro do rato e colocou um feixe dessa luz e fazia com um transdutor de um scan, ele avaliava as carótidas e ele via que a repercussão do feixe de luz que ele apontava em uma área do cérebro repercutia, vasodilatava as carótidas. Ou seja, a ação desse capacete, por mais que a gente use no cérebro, é sistêmico. A gente turbina o corpo inteiro. Aí tem o capacete, nós temos a manta, que a gente pode usar intestino, fígado, pulmão, tímpano, que são regiões que para nós da fisiointegrativa, onde muitas vezes a gente são sedes de problemas. Hoje o intestino é o nosso segundo cérebro. Eu digo que hoje o intestino é a trama do nosso corpo mais importante. Por quê? Porque nossa imunidade depende do nosso intestino. E a qualidade das bactérias, elas são primordiais. E a gente está matando as bactérias o tempo inteiro. Com a poluição ambiental, poluição eletromagnética, com os nossos pensamentos, com os produtos de higiene, beleza, os remédios. Então, a gente hoje utiliza de um artifício tecnológico para aumentar e melhorar a qualidade dessas bactérias, aumentar a energia desse intestino, ajudando com que ele se restaure juntamente com a alimentação, exercício físico, mas nós temos uma terapia coadjuvante. Então, no pulmão, o pulmão mesmo, hoje tem grandes evidências que usando o LED a nível pulmonar, a gente reduz a atividade inflamatória do Covid. Fantástico. Fantástico. Então, a gente usa a fisioterapia respiratória e tem um coadjuvante, que é uma manta de LED que a gente vai estar usando. Tem o BrainTap, que é um aparelho americano, que ele promove uma meditação guiada em Hertz, mas ele usa, através da lente do olho e dos ouvidos, uma fotobiomodulação também, pegando os pontos da acupuntura auricular, pegando os feixes do nervo quiasmático, estimulando diretamente aqui o cérebro, e essa meditação guiada que ele escuta através do fone, ela é em Hertz. Então ele faz modular a frequência cerebral, tanto através da fotobiomodulação quanto da atividade sonora. Então, síndrome do pensamento acelerado, Parkinson, depressão, ansiedade, TDAH, são pessoas que têm um nível elevado de cortisol, que têm insônia, e eu consigo melhorar a frequência desse cérebro. E se eu melhoro a frequência cerebral, a gente chama que dá um reboot cerebral, é resetar o cérebro, através somente de frequências e fotobiomodulação a nível de olho e ouvido. Aí hoje a gente tem a fotobiomodulação sistêmica, que a gente usa o rádio, e a gente coloca a nível de narina e diretamente no ouvido. E aí eu vou trabalhar rinites, sinusites, otites. E aí eu tenho também a eletroestimulação auricular. Eu consigo estimular o nervo vago através da acupuntura do nervo aqui no ouvido. O nervo vago, ele é o nervo que é o nervo mais longo do que a gente tem no crânio. Ele sai da base do nosso occipital e vai até o intestino, bate lá na portinha do intestino e diz: intestino, joga a serotonina para mim. A gente produz 90% da nossa serotonina no intestino. Então, se eu tenho um processo inflamatório a nível de intestino, que a gente chama de disbiose, as bactérias ruins estão prevalecendo, eu muitas vezes não consigo
produzir a contento essas serotoninas. Ou, muitas vezes, a velocidade do nervo vago, que a gente chama de velocidade de latência, está lenta. Ela não consegue ir lá pegar e jogar a serotonina para o cérebro. Então, eu venho com um equipamentozinho, que é uma caneta altamente sensível, que vou direto no ponto, no nervo vago, porque através do ouvido, se a gente for fazer através da eletroestimulação, ele sai da base daqui, ó, da orelha. Eu estimulo esse nervo a agir mais rapidamente, pegar a serotonina no intestino e joga lá no cérebro. Tudo que um depressivo, tudo que um ansioso está precisando. Ou até mesmo nós, pessoas normais, que muitas vezes a gente nem sabe, porque a gente está com fadiga crônica, eu estou cansada. Então, a tecnologia hoje, ela realmente é um uso complementar. Sozinha vai funcionar? Não. Por quê? Porque a gente precisa ter mudança de estilo de vida. A gente hoje, para a gente ter saúde, eu preciso entender que eu preciso comer bem, eu preciso entender que eu preciso fazer exercício físico, eu preciso entender que eu preciso ter bons pensamentos. A fisiologia, ela já diz que 5 minutos de pensamentos negativos deprimem em até 6 horas nosso sistema imunológico. Então, o que eu penso é o que vai decidir, né, se eu posso ficar doente ou não. Estamos entrando numa fase sazonal, onde as viroses estão aí bombando. Então, eu tenho aparelhos que eu posso prevenir, eu tenho aparelhos que eu posso tratar, como a fotobiomodulação, e também estimulando sempre o meu cérebro. Então, a gente tem que saber que a gente precisa se relacionar bem, pensar bem, alimentar bem e usar a tecnologia a nosso favor, porque as grandes mentes pensantes trabalham para isso, para que a gente possa usar. Elas podem prejudicar? Pode, mas hoje a gente sabe que a tecnologia é nossa auxiliar. Com certeza. Eu sou um adepto por novas tecnologias. Eu gosto muito delas. Eu acho assim que quando elas são bem aplicadas, né, como você bem trouxe atenção, elas trazem um benefício inimaginável, né? E ela pode, com certeza, nos ajudar a alcançar determinadas situações, determinados patamares da nossa saúde com muito mais rapidez. Claro, como você trouxe atenção, não podemos esquecer do básico, né? Nosso corpo foi projetado para andar, para fazer exercício. Então, a gente não pode abdicar disso para querer ter um benefício. Não, precisamos realizar exercícios e nós também precisamos nos alimentar bem. Não só a alimentação física, como também o que os nossos olhos, nossos ouvidos, eles absorvem de informação. Que acho que isso é muito importante. Eu acho que esse seria um grande problema da tecnologia em si, porque muitas pessoas não estão preparadas para receber essa gama de informação que hoje existe. E por isso que tem tendenciando o aumento de pessoas depressivas, o aumento de pessoas com problemas psíquicos, por conta daquela enxurrada de informações que não sabemos lidar às vezes. Então, precisamos controlar, como você trouxe bem atenção, o nosso emocional. Blindar, por assim dizer, o nosso cérebro de algumas situações, de nossos sentimentos não possam florescer ao ponto da gente ser afetado, né? Ou a gente se deixar ser afetado por situações ou por essas informações como elas chegam para a gente. O tratamento dessas informações são importantes. E falando de tratamento, né, que é algo que precisamos nos preocupar conosco pessoalmente, mas especialmente com as pessoas que estão ao nosso lado, vem aquela parte da fisioterapia que eu acho maravilhosa, que é a humanização, né? Que é quando você lida com a pessoa, e às vezes eu estava até conversando com a Luciana no podcast, que assim, a fisioterapia, muitas vezes os fisioterapeutas eles não têm noção do quanto eles mudam a vida de uma pessoa. A gente só dá valor, por exemplo, a um dedinho, a um movimento que fazemos no dedo, quando não podemos mais fazer. E quando existe um profissional que vai nos auxiliar a retomar aquela movimentação, a pessoa praticamente resetou a vida, por assim dizer. Ela voltou a viver novamente porque ela ganhou aquela condição novamente. Como é que você enxerga a necessidade, primeiro, dos novos formandos se preocuparem com essa questão da humanização e dos profissionais já formados, deles continuarem a não perder, né, mão dessa importância que é a humanização com o paciente? É fantástico, porque a gente está falando de tecnologia, mas a tecnologia ela tem que estar aliada ao conhecimento e à humanização.
Eu não posso ser altamente tecnológica, ficar preocupada que eu vou chegar lá, botar os capacetes, botar na hora e esquecer que existe um ser humano que está ali na minha frente. Então, eu sempre digo que eu não tenho uma profissão, eu tenho uma missão, porque na minha vida a fisioterapia é uma missão. Eu sempre disse isso em sala de aula, quando lá estava, que nós fazemos a diferença na vida. Cada profissional da área de saúde tem o seu papel, tem a sua importância, mas nós desenvolvemos função, nós desenvolvemos movimento. Então, só para dar um exemplo, eu estou com uma paciente médica, pediatra aposentada, fez uma cirurgia no fêmur, que não foi muito bem sucedida, precisou passar por uma nova cirurgia. E ela disse: Patrícia, imagine uma pessoa extremamente ativa, perdeu o movimento, eu dependia de todo mundo, eu deprimi, eu perdi sentido da vida. E hoje, ao fazer uma nova cirurgia, ela voltou a andar, ela disse: você não tem noção, ontem a gente foi fazer um treino de subir dessa escada, e ela ficou extremamente emocionada. Aí quando eu olhei, ela disse: desculpa, é porque eu estou emocionada, porque eu achei que eu nunca mais fosse capaz de subir e descer uma escada, que é pra gente algo simples, né? É simples, mecânico até. Né? E aí ela disse assim: eu estou emocionada porque realmente eu tenho 10 meses que eu não conseguia nem andar. Então isso para mim não tem preço. E veja, eu estava fazendo um exercício simples, né? Então a humanização ela tem que existir a partir do momento. Eu sempre dizia: eu tenho que me conectar com o olhar, eu tenho que me conectar pela voz. Como eu trabalho na área da geriatria, sempre trabalhei, eu dizia: eu sempre atendo meus pacientes imaginando, se fosse minha avó, se fosse meu avô, meu pai e minha mãe, eu estaria dando o mesmo tratamento? Porque, gente, a tecnologia ela veio para facilitar, ela veio para acelerar a reabilitação dos nossos pacientes. Não para mas substituir, nada né? tira as nossas mãos. Exato. Ela não veio para substituir. Então, eu posso ter 1000 aparelhos tecnológicos, mas se eu abrir a porta do meu consultório e não abrir o sorriso, dar um belo bom dia ao meu paciente, eu me conectar com ele, com a história dele, e ele perceber que eu estou ali para realmente segurar na mão dele e ajudar ele naquele processo, tudo que estiver ao meu alcance, né? Eu tenho um limite até onde eu posso ir, mas eu preciso ter empatia. Eu não posso enxergar ele como um cliente, eu sempre bati nessa tecla. Então a fisioterapia hoje, mesmo com os avanços tecnológicos, nada vai substituir nossas mãos. A gente diz que fisioterapeuta tem coração e mão atrelado, né? Porque a gente tem as emoções muito à flor da pele, porque a gente passa a fazer parte da vida daquele paciente. Porque ele opera, o cirurgião operou, com 30 dias ela volta para uma consulta. Eu estou durante 30 dias atendendo todos os dias aquele paciente. Muitas vezes em domicílio, fazendo parte do ambiente familiar. Se eu não tiver empatia e enxergá-lo apenas como um indivíduo que eu vou reabilitar e não como um ser humano, e tem uma conexão, né? Total, em tudo na vida. E a fisioterapia não tem como não. Eu digo que a gente vira padre, psicólogo, brincando. Por quê? Porque a gente escuta de tudo. Padre, psicólogo. As pessoas estão em situação mais frágeis, né? Porque as pessoas, e como eu estou ali todos os dias, a gente acaba ouvindo, né? E se eu não tiver empatia de acolher aqueles sentimentos, de entender que tem horas que eu preciso recuar, tem dias que eu não preciso nem fazer muito exercício, porque eu sei que o paciente naquele momento não é o exercício em si que ele está precisando, mas é uma liberação, é um toque a mais para que ele possa aliviar aquela dor. Então, a fisioterapia nunca vai deixar de ser fisioterapia, mesmo a gente trabalhando com alta tecnologia. A tecnologia veio para que a gente pudesse avaliar melhor, mais rapidamente, precocemente, e que a gente pudesse botar esse indivíduo de volta para as suas atividades de vida normal, seu trabalho, para a sua família. Mas é isso. Ponto. Como tudo na vida. O celular está aí para facilitar a nossa vida, mas se eu não sei mexer na máquina, não adianta eu ter uma Ferrari e não saber andar. Exato. Além de tudo, eu tenho que capacitar. E aí eu queria chamar a atenção de hoje nisso para uma coisa, porque assim, hoje a nova geração ela é altamente imediatista. Sim, demais, né? Demais. E muitas vezes quer adquirir determinadas tecnologias sem fazer parte de um curso. Vejam quem é que está dando o curso, vejam se o profissional é capacitado.
tá? Por quê? Porque a gente não pode hoje brincar com a vida humana, com a saúde das pessoas. Se você se determina a trabalhar, eu parto da premissa que para eu trabalhar e fazer aquilo, eu tenho que fazer bem feito. O conhecimento para mim é 100%. Eu não vou me comprometer a fazer uma coisa que eu não conheço. Então, vão estudar, vão se capacitar. Eu sempre dizia, saiam da caixinha. Quem for meu ex-aluno que assistir esse podcast vai rir agora, porque vai dizer, eu dizia, saia da caixinha. Existe um universo maravilhoso fora dos hospitais, fora da UTI, fora da ortopedia, em que vocês podem adentrar. E a fisiointegrativa vai para várias coisas. Eu não estou dizendo nem só a fisiointegrativa. Dentro da própria estética, da esportiva, hoje existe uma gama, a oncologia, né? A gente tem a reabilitação virtual. Eu mesmo trabalho, para você ter ideia, em 2010, a gente está em 2023, eu fiz a minha capacitação, eu tive a formação em game terapia. Eu sempre fui além do meu tempo. Assim, eu sempre fui uma pessoa, né? Eu tenho uma formação em game terapia. Saí daqui, fui para Porto Alegre fazer e hoje eu uso. Eu reabilito pós-operatório de quadril, de joelho, eu reabilito pacientes com Parkinson. A minha tese de mestrado foi o efeito da game terapia na capacidade funcional, coordenação e equilíbrio de indivíduos com Parkinson. Ou seja, mais uma vez a tecnologia ajudando a saúde humana. Esqueci da game, que é uma tecnologia. Eu reabilito com videogame. Fantástico. Porque a fisioterapia muitas vezes fica parecendo que é maçante todo dia. E a gamificação é uma realidade imersiva. Eu faço até que ele esqueça, muitas vezes, de onde ele está. Ele volta a ser criança, os idosos não têm acesso, muitas vezes não têm a prática, né, de estar jogando videogame. Ele fala, eu vou jogar videogame? Eu disse, vai, porque aqui a gente não joga, aqui a gente reabilita. Então, é outra tecnologia que a gente tem. E essa formação eu fiz em 2010. Porque Lara tem 12 e Lara tinha 1 ano, quando eu fui fazer fora. O São Marcos, né? Foi meu primeiro curso depois de mãe. Esperei ela ter 1 ano para poder fazer o curso. E é mais uma tecnologia fantástica que a gente tem para crianças com paralisia cerebral, para idosos, para atletas. Então a tecnologia veio para somar, mas não para substituir. Com certeza. Esse é o ponto-chave, Patrícia. Não veio para substituir de forma alguma. E como a gente falou sobre a questão da humanização, né? Os profissionais de fisioterapia têm essa destreza, precisam, né? Os que não têm, precisam cultivar cada vez mais essa humanização. E uma das preocupações e uma das bandeiras que eu levanto, que eu sempre gosto de trazer a atenção nos podcasts, é 2 bandeiras. A preocupação que precisamos ter, primeiro, na área da saúde, com a comunicação assertiva. Porque uma comunicação assertiva, eu digo que em nenhum lugar a comunicação assertiva lida tanto com vida, significa vida e morte, como na saúde. Então, a comunicação assertiva ela é imprescindível. Mas como eu vou usar? O profissional precisa ter comunicação assertiva com o paciente. Para que consiga entender o que o paciente quer. E comunicar, você como uma mestre da oratória, como mestre de comunicação, você sabe muito bem que comunicar é muito mais ouvir do que falar. Né? Então, muitas vezes, para usarmos como humanização nos processos, nas terapias, nos procedimentos, precisamos ouvir. Ouvir quem está sentindo a dor. E tá difícil ouvir hoje, né? Ninguém tem paciência para ouvir ninguém. Ninguém tem paciência por conta do imediatismo. Né? Você vê que as pessoas mandam um áudio no WhatsApp, botam 2x, 1x, porque realmente o tempo ele conta. Então, estamos condicionados a ter uma vida acelerada. Mas nem sempre essa vida acelerada significa uma vida significativa ou uma vida valiosa. Precisamos parar, às vezes, e dar tempo ao tempo, para que as coisas sejam feitas da forma que precisa ser feito. Então, a primeira bandeira seria a comunicação assertiva. A segunda bandeira, inteligência emocional. Eita, aí você foi justamente em duas vertentes que eu não abro mão hoje em dia. Não, tanto quanto pessoa, quanto indivíduo e como profissional. Dependência da saúde. Não existe hoje como você lidar com pessoas se você não se conhece, não tem inteligência emocional para trabalhar. Por quê? Porque quando a gente lida com saúde, com pacientes, vamos dizer assim, a gente tem que entender que são pessoas fragilizadas. São pessoas que têm uma história de vida, de sofrimento muitas vezes, com dores, que a paciência é zero,
que nem sempre está com sorriso. Eu sempre dizia aos meus alunos, atender o idoso bonzinho é fácil demais, mas atender aquele que você não quer, que você diz que é grosso, que é mal educado, que é ranziza, é ele que vai lhe ensinar. Ensinar a ter paciência, ensinar a escutar. E aí eu tenho um título, diz que eu sou uma pessoa extremamente paciente sem escutar. Por isso que eu acho que eu estou na geriatria e estou na fisioterapia. Até porque, como contadora de histórias, para ser contadora de histórias, você tem que escutar os causos. Então, falar, porque as pessoas falam assim hoje, mas eu sei falar. Falar sabe, porque você aprendeu quando era criança. Mas muitas vezes você não sabe comunicar. E aí, eu sempre falava e falo hoje, falo em casa com teus filhos pré-adolescentes, porque os pré-adolescentes e os jovens de hoje, eles não estão sabendo comunicar, até porque eles estão acabando com a língua portuguesa. A linguagem pelo WhatsApp, a abreviatura. Uma certa vez, uma estagiária minha mandou uma mensagem, eu mandei ela falar em áudio, porque eu não entendia. Eram as abreviaturas e uns jargões que não é da minha época, não é da minha geração. Isso é comunicar? Não. Então, isso pode ter comunicação com a tribo dela, mas para comunicar, eu tenho que comunicar para que todo mundo possa ter esse alcance. Independente da tribo. Então, falar nem sempre é comunicar. Agora, aprender a comunicar, isso sim, todo mundo tem que ter. O tom de voz. E a comunicação, ela é uma comunicação verbal e não verbal. A gente hoje aqui está comunicando. A gente está conversando, mas para você estamos aqui com a linguagem não verbal. Já pensou se eu estivesse aqui toda descabelada, né? Não, eu me preparei para estar aqui porque eu sabia que era um local em que eu ia comunicar, que eu ia aparecer em mídias. Então, isso é comunicação. Qual é a imagem que eu quero passar? Né? É uma pessoa responsável, uma pessoa que sabe comunicar. Então, hoje, as pessoas não sabem falar, mas elas não sabem falar, nem sabem comunicar, porque não tem inteligência emocional. A gente aprende na micro que só grita quem tem medo. Então, a gente tem pessoas que não sabem falar, falam, eu não estou brigando com você, eu estou falando. Aí tem gente que quanto mais vai ficando, aí sobe o tom da voz. Só sobe o tom da voz porque ela não tem inteligência emocional para lidar com aquele conflito ali momentâneo. E a única forma que ele consegue lidar é alterando a voz. Alterando a voz. E como é que eu vou lidar com seres humanos que estão depressivos, que estão ansiosos, que estão doentes, corpo, mente e espírito, se eu não tenho inteligência emocional? Porque no primeiro momento eu vou achar que aquilo que ele está, o jeito ríspido dele ser é alguma coisa comigo. Absorve, né? E eu vou dizer, não, esse problema não é meu, não tenho nada aqui, eu estou aqui, ó, me doando. Então, calma. Hoje a paciente diz, Patrícia, como você é, com esse sorrisinho. E aí eu disse, mas já pensou, se eu vier, eu sei que assim, eu estou lhe reabilitando, que muitas vezes existe, eu não trabalho com dor, fisioterapia não é em cima da dor, mas existe um desconforto. Ela fez botou uma prótese de quadril, tem uma incisão cirúrgica gigantesca, músculo, pele, osso foi cortado, eu sei que existe, mas se eu chegar lá de cara fechada, como é que seria? Eu tenho que sorrir. Ela disse, com essa carinha meiga, sorrindo e pedindo. Eu disse, mas é justamente isso. Eu brinco, sorria, fazendo exercício e sorrindo. Por quê? Porque eu preciso comunicar, que ela comunique ao cérebro que a fisioterapia não é ruim, que aquele exercício não é ruim, mas só faz isso quem tem conhecimento do assunto na inteligência emocional. Porque isso a gente não aprende na faculdade. Inteligência emocional, um professor meu de inteligência emocional, ele disse que são HBS, né? Horas de bunda sentada na cadeira. Estudo. Tem que estudar muito para entender o funcionamento e cada indivíduo tem a sua particularidade e tem que saber lidar com isso. Eu digo assim, você falou da parte de atendimento, né? Que é importantíssimo ter. E eu falo um pouco da parte empresarial. Eu lido com funcionários, lido com colaboradores, que eu preciso trabalhar isso deles, né? Então, tem situações que às vezes o cliente é ríspido em algumas situações, ou muitas vezes eles se lidam até com alguns questionamentos, seja de um colega, seja de um superior, e às vezes eles interiorizam aquilo. Então, eu preciso trabalhar, eu consigo trabalhar isso neles, e tenho me forçado a trabalhar isso neles, para que eles blindem, por assim dizer, o seu cérebro, sua mente,
para que eles consigam enfrentar as coisas e entender que as coisas que acontecem no mundo não podem ser absorvidas da forma como está sendo absorvida. Você não pode interiorizar tudo o que acontece como se fosse seu, porque você começa a se martirizar, você começa a encher sua mente de negatividade, e isso prejudica seu corpo, prejudica a sua saúde, né? Prejudica a sua atividade laboral, por assim por diante. Então, eu foco muito isso com meus colaboradores, com meus queridos, chamo que são os meus heróis, né? Para que eles evoluam cada vez mais. Tanto na comunicação, eles precisam se comunicar, estamos lidando com vidas, indiretamente, mas estamos lidando com vidas. Estamos consertando equipamentos, treinando pessoas, treinando equipes que vão usar equipamentos. Precisamos abranger a tecnologia desses equipamentos da melhor forma possível para que eles, os profissionais, consigam usar de maneira plena. Então, há a assertividade na comunicação, que é importante nesse sentido, e a inteligência emocional, não só para eles, para que eles consigam também replicar isso aí para as pessoas, em especial na área da saúde, que é uma área muito carente de profissionais que precisam ter uma inteligência emocional trabalhada, porque muitos deles ou se entregam demais e se martirizam por isso, ou acabam se blindando demais e ficando insensíveis. Isso. E ficam insensíveis e perdem a humanidade. Então, é um equilíbrio perfeito, que não é fácil, mas que precisa ser trabalhado. Você foi assim, perfeito. Eu estava aqui olhando a sua fala, e dizia assim, imagine se nós tivéssemos vários empreendedores, vários empresários que tivessem essa visão que você tem, de entender que comunicar não é falar, de que entender que para que meus negócios possam melhorar, para que eu possa ter lucro, porque a gente vive num mundo capitalista, para que eu possa ter lucro, mas principalmente para que meus colaboradores sejam realizados profissionalmente, estejam felizes trabalhando e produzam mais, eu tenho que melhorar a comunicação assertiva. Eu preciso trabalhar a inteligência emocional. Veja, você valida seus funcionários chamando eles de heróis. Heróis, por quê? Porque eles consertam equipamentos que salvam vidas. Eles são o quê? São heróis invisíveis. Então, hoje, todo profissional da saúde, ele necessita, mas eles não entendem. Eu não sei o que é tão engraçado, Diógenes, porque assim, eu e Luciana, a gente muitas vezes já ouviu isso. Estão ficando doidinhas, né? E eu digo, eu não ligo, porque assim, hoje, como eu tenho trabalhado a minha inteligência emocional, a minha identidade está fortalecida. Eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim e eu sei onde eu quero chegar. Não tem problema. Mas eu fico olhando como ainda existe esse pensamento atrasado de que inteligência emocional não é necessário. Como? Eu tenho que lidar com morte, eu tenho que lidar com vida, eu tenho que lidar com perdas. E eu, ao mesmo tempo em que eu não posso, porque a gente ensina isso na faculdade, eu não posso viver a dor do paciente, não posso me envolver emocionalmente, nem levar para casa. E na pandemia, o que mais teve foi burnout. Os profissionais esgotados, porque não aguentavam, nunca tiveram tantas perdas, mortes na frente assim, paciente morria, mas não na velocidade, e eles não foram treinados para isso. Por quê? Porque na faculdade a gente não tem inteligência emocional. Então hoje, profissional do futuro que quiser, quando eu falo ter sucesso, não é sucesso de dinheiro, é sucesso na realização pessoal, é sucesso na realização do que ele realmente escolheu para ser, dele ser um profissional que vai ser realmente dizer assim, aquele cara é bom. E ele não é só bom tecnicamente, é ser referência no assunto, é porque ele sabe, desde a hora que o paciente adentra na clínica, no consultório dele, ele sabe receber. Então, se é um sorriso, é um abraço, é uma validação. Então, que hoje nós, profissionais da saúde, empresários, possamos entender que as relações humanas hoje, elas são essenciais para o mundo novo da tecnologia. E aí a gente sempre vai cair lá na tecnologia, mas não podendo esquecer que a tecnologia, ela só vai funcionar se tiver um coração pulsando e uma pessoa respirando ali atrás. Então, que a gente possa desenvolver essa habilidade da inteligência emocional. Eu até chamo aqui, convido a todos. Estudem, busquem,
Sejam inquietos, não participem desse efeito manada que a gente fala tanto, chega a ser redundante, mas assim, vamos realmente sair da caixinha. Eu digo, eu tenho um jargão que eu digo que tudo é fácil e divertido, quando eu determino para mim que é. Sim. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Faça que vai chegar. Então eu não vou fazer essa especialização, esses cursos de inteligência emocional são caros. Gente, não, isso não é gasto, isso é investimento. Eu assisti um... Quanto vale sua paz, né? E o Piero disse assim, ele perguntou assim, fizeram uma pergunta hoje, eu faço até você. Se você ganhasse R$1 milhão, o que é que você faria? E a resposta dele foi, gastaria todinho comigo. Em quê? Inteligência emocional, em aperfeiçoamento pessoal. Porque podem lhe tirar tudo, mas conhecimento é algo que ninguém vai tirar de você. E aí, se você for o profissional do futuro, eu vejo hoje. Você disse que a gente tem duas vertentes que você não abre mão. Não. Que é saber se comunicar, e comunicar não é falar. Comunicar é você ser entendido pelo outro, de qualquer tribo, né? É uma comunicação. Eu fiz um curso, abrindo parênteses aqui rapidão, que a primeira tarefa era o seguinte: vocês estão me vendo aqui assim, né? Aí o professor, porque a gente vai para os cursos, a gente vai arrumadinho, vai cheirosinho, né? Maquiada. Aí o professor fez assim: formem duplas. Aí, seu celular, me deu o seu, eu lhe dou o meu. Agora abra aí a rede social dele, abra aí o Instagram. Veja se está compatível com essa linguagem não verbal que ele trouxe aqui hoje. Aí chegava lá, o meu, pelo menos eu tento. Mas aí, como ele disse, aí tem bebidas, aí você está em roupas que não são condizentes, você está usando o linguajar. Que imagem você está passando? Que imagem você está passando? Isso é comunicar, porque comunicação não é só falar. Então, é que vocês possam investir nisso aí. Vejam hoje, quando vocês forem assistir nosso episódio aqui, abram a rede social de vocês e vejam, porque ó, tá vendo, quem está assistindo a rede social de vocês não é só os amigos, são seus futuros profissionais, seus futuros pacientes, seus futuros clientes, ou os atuais, ou os que já foram. E vai dizer, e as pessoas infelizmente hoje olham isso. Então, a comunicação, ela precisa ser assertiva, mas principalmente a comunicação dentro da linguagem emocional. Por quê? Porque eu vou desenvolver aí empatia. Exatamente. Eu vou sentir a sua dor, eu vou entender, mas eu vou estar aqui e dizer assim, a dor é sua, eu vou lhe ajudar dentro do meu limite. Porque se eu for mais além, eu também posso ficar doente. E não é isso que eu quero. Perfeito. Né? Perfeito. Maravilha, Patrícia. É fantástico esse bate-papo. E assim, você trouxe atenção realmente pontos muito importantes, da importância da gente focar, né, nesse desenvolvimento, que as pessoas precisam correr atrás da busca desse conhecimento de inteligência emocional, que precisam buscar comunicar-se de forma mais assertiva, né? Que eu digo assim, a comunicação ela envolve 75% a sua aparência e só 5% o conteúdo do que você fala. Que foi o que a gente disse, ninguém escuta ninguém. As pessoas não estão preocupadas com o que você fala. E aí, se a gente for fazer ainda dentro da análise de perfil, os influentes, aqueles que falam demais, é que não entendem mesmo. Verdade. Fala assim, você me escutou ou você me ouviu? Existe a diferença entre isso. São coisas diferentes. Exato. Quem vai assistir aqui, a gente provavelmente vai ouvir. Porque escutar é só ouvir o som da nossa voz. Né? Então, a gente tem que parar, entender, escutar. Porque se você vai até... Eu preciso escutar. Eu sou uma pessoa que eu escuto, eu fico atenta. Por quê? Porque como eu sou curiosa, até para saber fazer depois, né? Então eu fico aqui, é daquele jeito ali. É assim que faz. É assim que faz, é assim que mexe, né? Então eu preciso entender para eu poder conseguir. Imagine hoje, se eu lido hoje com pacientes que são da década de 20. Se eu fosse usar o linguajar que a gente pode usar rotineiramente, eles também não entenderiam. Então eu tenho que usar... excluindo eles do nosso processo. Eu tenho que ter uma comunicação que a gente pode, como a gente está batendo esse papo aqui hoje, que é formal, mas também a gente não falou em nenhum momento palavras que qualquer outra pessoa não entenderia. Não. Palavras simples, né? Simples, para que todos consigam entender isso.
E isso também é importante. Com certeza. E aí me veio agora um insight, por quê? Porque quando a gente adquire conhecimento, muitas vezes, mas não tem inteligência emocional, eu me acho a cara. Aí eu tenho que falar termos, né, eu tenho que mostrar, provar isso. que eu sei falando isso. E não é isso, às vezes é só insegurança, né? Porque eu não sei quem eu sou e aí eu preciso provar para o outro aquilo que eu quero que ele enxergue. Eu quero que ele enxergue, é verdade. Maravilha. E quando você falou da questão das pessoas, elas precisam se preocupar, elas precisam ouvir mais, né? A gente tem um problema na sociedade hoje, que é a falta de foco. Então, a gente está... E eu digo que a tecnologia ela tem influenciado em algumas situações 100%. De forma negativa, porque estamos sendo bombardeados de situações, de imagens, de música que acabam tirando a nossa atenção, que nos distrai muito facilmente. Então as pessoas tendem a se distrair muito fácil. Teve uma pesquisa que foi feita que disse que o jovem, uma criança de 3 anos, ele tem acesso a tanta informação que é comparado à nossa juventude quando nós tínhamos 13, 14 anos. 3 anos tem a quantidade de informação que ele absorve por causa do conhecimento, por causa da tecnologia, comparado a quando nós tínhamos 13, 14 anos. Então é muita informação em muito pouco tempo. Por isso que as crianças hoje, elas não se concentram. Se deixar uma criança numa sala de aula, ela se concentra no máximo 10, 15, 20 minutos. As crianças, dá 5 minutos e falam, eu estou entediada. Porque está acostumada com a informação de forma célere, velocidade de informação. E isso tira o foco. Então, às vezes no trabalho, podemos ver em diversas situações. A gente é muito fácil perder o foco. Às vezes a gente está aqui conversando num ambiente que as pessoas, quando se reúnem, você pode olhar, todo mundo está com seu celular, todo mundo está olhando onde fica sem ter uma desculpa para isso. Saiu um estudo recentemente que aponta que a falta de atenção, foco é maior no trabalho, por isso que eles estão investindo tanto também, mais a depender do tipo de profissão, no trabalho home office. Porque uma pessoa que está no trabalho e que a outra chega para tirar uma dúvida, ela leva em média 45 minutos para voltar ao ponto inicial do pensamento, do raciocínio que ela estava. Então chega, oi Diógenes, você sabe que dia é a palestra tal? Que dia que a gente vai consertar aquele equipamento? Pronto, eu já perdi o foco. Para eu voltar, eu vou levar 45 minutos. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele anda tão acelerado, saiu um estudo ontem na Nature, dizendo que já está comprovado que a tecnologia está mudando o cérebro das crianças. E quando eu falo cérebro, é morfologia, a estrutura cerebral. A estrutura. Crianças Partes do cérebro estão sendo muito mais ativadas do que outras. Então, está absurdo o índice de autismo, sim, TDAH, todo mundo agora tem TDAH. Gente, a gente tem que entender que eu não tenho paciência para ler. Eu preciso treinar meu cérebro. As pessoas não querem parar um segundo para olhar, respirar, meditar. Eu preciso trabalhar o cérebro. E as tecnologias, infelizmente, a luminosidade das telas, sim, saiu outro estudo agora. Se você passa depois das 11 horas da noite em tela de celular ou televisão ou computador, já se sabe que depois das 11 horas, que é onde a gente começa a excretar melatonina, que é o hormônio do sono, que vai combater o cortisol e que também vai estimular a serotonina, eu não produzo dopamina. É o hormônio do prazer, eu sou um zumbi. Eu sou uma pessoa depressiva. Veja, quantas famílias hoje, se a gente for olhar, vão ter hoje à noite, mais de 11 horas da noite, com crianças em videogame, em tablet, iPad. Inúmeras. E são crianças que estão virando adolescentes e adultos sem dopamina. Se não tem dopamina, eu sou uma pessoa depressiva, simplesmente pelo fato de que eu sou viciado em tela. Então, a tecnologia, ela facilita a nossa vida, ela veio, mas é para ser usado com moderação. E com nós certeza. Adultos, a gente fala das crianças o tempo todo, né? Sim. Mas a gente não olha pra gente. Os Vocês piores. vai pro quarto, quer levar trabalho, aí antes de dormir tá olhando o WhatsApp, tá olhando e-mail,
Gente, celular é para ser usado no máximo até as 21 horas. E nem todo mundo sabe, a gente tem função no celular para reduzir a luz, e eu falo reduzir a luz, não é nem reduzir, é para luz clara, luz branca e luz amarela. Sim, luz quente e luz fria. Luz quente e luz fria. Você tem que passar para quente. Para quente. Para auxiliar, porque a produção da melatonina. E a gente, tem gente que nem sabe onde é que fica, como é que faz isso. Verdade. Né? E tá ali, ó. Tem gente que chega em casa e fala, vou relaxar agora, vou pro Zap. Você não está relaxando, você está dando mais estímulos. Ou então você vai, na hora de dormir, assistir filme de guerra, assistir filmes de violência. Você está informando o que é o seu cérebro? Então, a tecnologia hoje, ela é uma das causadoras das doenças como perda de foco, TDAH, síndrome do pensamento acelerado. Aí, se for ver, todo mundo tem. Aí chegou uma paciente no meu consultório e disse, não, doutor, porque eu vim aqui porque acho que eu tô com TDAH. Já se autodiagnostica. Eu vou no médico, eu quero tomar remédio, que é mais fácil, né? Aí eu perguntei, quantos anos você tem? Aí, 42. Viveu a vida inteira com TDAH, né? Porque se você tem TDAH desde sempre. E sobreviveu. Aí ela parou. Que hora você dorme? Aí ela, não, depende, porque agora eu tô com problema no casamento. Aí assim, eu espero dormir para depois eu ir. Aí quando eu durmo, fico com taquicardia. Eu disse, você não tá com TDAH, você não tá dormindo. Se eu não durmo, eu não faço a faxina do meu cérebro. Eu não elimino as toxinas. Eu não arrumo as caixinhas das memórias. Eu tenho dificuldade de perder peso, eu vou ter baixa libido, eu vou ter irritabilidade. Esquecimento. Então, você não tem TDAH. Você simplesmente precisa restaurar o casamento para poder dormir melhor. Porque emocionalmente tem um problema que tira seu sono. Sim. E que você não está dormindo. E se você não dorme, você não tem memória, você não tem foco, você não tem concentração. Aí hoje é muito mais fácil eu ter um rótulo, um diagnóstico, tomar um remédio, um comprimido que eu boto para a língua que vai afetar outras partes do meu corpo. Eu não sou contra remédio, a medicina avançou inclusive nisso, mas tem que ser um uso racional. E a gente tem hoje a fitoterapia, os óleos, as ervas, tem a meditação, mindfulness, que está ali para a gente, olha, não tenho paciência não, sentar 5 minutos com as pernas cruzadas, faça 2, é treino. Treine sua mente. Bote uma meditação. Eu durmo antes. Beleza, mas o cérebro está sendo trabalhado. Aí eu digo, agora bote afastado, né? Porque tem gente que dorme com o celular embaixo do travesseiro. E ali aquelas ondas, Wi-Fi, tudo, tem que botar no modo avião, ela vai modular uma frequência neuronal inadequada. Vai lhe gerar mais agitação. Aí eu durmo como? Parecendo que eu não dormi, que trabalhei a noite toda, acordo cansado, sem disposição para fazer atividade física, aí já não vou fazer atividade física. Aí como eu estou cansada, eu vou tomar café, aí eu encho o corpo de cafeína, aí eu preciso de um carboidratozinho, porque é energia rápida, né? Aí fico o dia todo, carboidrato e cafeína, inflamando o meu corpo, aí eu vou tomar remédio para dormir, eu vou tomar remédio porque eu estou com estufamento, e aí vira esse ciclo vicioso. Voltando para o ponto inicial, estilo de vida. Eu não quero ser monja, não quero viver lá na cabaninha sem Wi-Fi, sem ar-condicionado, não. Mas eu sei que tudo isso, a tecnologia tem que ser um uso moderado. Ela veio para facilitar. Eu brinco com meu vizinho, que na casa dele é altamente tecnológica. Alexa, liga o ar-condicionado 2. Alexa, eu disse que eu só vou ter Alexa no dia que eu disser, Alexa, prepare o almoço. Alexa, limpe a casa. Se a Alexa fizer tudo isso, eu vou ter uma Alexa. Mas se for só para ligar ar-condicionado, ligue música tal, né? Eu não estou nem tendo mais gasto energético de ir no celular. Então, assim, eu não vejo que a tecnologia pode ajudar, mas está gerando obesidade, sedentarismo. É verdade. Vamos usar a tecnologia a nosso favor para curar as doenças ou sintomas, né? Com certeza. E só para fechar esse assunto, né, referente a essa preocupação da tecnologia em excesso, nosso corpo necessita de contato com a natureza. Precisamos ter esse contato com a natureza. Quando não temos,
nosso corpo ele padece. Então precisamos nos afastar. Às vezes, eu preciso tirar uma folga, final de semana eu tô cansado. Aí fica no celular assistindo TV. Você gosta de um riozinho? Rio, né, uma paisagem, uma floresta, né? Então, esse contato com a natureza, uma praia, tocar na água, pisar na areia. Nosso corpo precisa dessas sensações para que a nossa mente entre num estado mais tranquilo, um estado de limpeza. Isso chama-se troca de energia. Sim. Você chegar em casa e você tirar o seu sapato e pisar numa grama, pisar na terra, você faz até como se a terra pegasse aquela energia e lhe devolvesse uma energia renovada. Energeticamente falando mesmo, a mesma coisa são os rios. É conexão interior, é você se permitir enxergar que existe muito além. De preferência que não tenha sinal de Wi-Fi. Então, eu ouvi essa semana, eu achei fantástico. E aí fica aqui para os pais. Eu escuto muito o Dr. Baracate. E ele diz que todo ano ele vai para a Bahia. Ele ama a Bahia. E ele diz que tem uma filha adolescente. Chegou lá, uma praia paradisíaca, deve ser uma dessas bem linda mesmo. E aí a filha, a praia tá boa? Não, péssima, não gostei, muito vento, ppp. A comida tava boa? Não, veio muito fria. E nada tava bom para a menina. Ele disse que chegou para a mulher e disse, olha, você vai esconder o telefone dela, amanhã de manhã eu vou acordar, a gente vai fazer de conta que não achou. Quando acordou, e aí, filha? Não, pai, tô meu celular, briguei com minha amiga, tô triste. Pronto, então, vamos ali na praia? Aí ela, deixa eu procurar meu celular. Ele, não achou, ela, procura na volta. Agora vamos de bicicleta. Já foram pra praia de bicicleta. Quando chegou lá, ela, pai, que massa, você viu aquelas paisagens, não sei o que lá? Por quê? O celular tira o foco. Ela não tinha conseguido ainda enxergar, vislumbrar o paraíso que ela tava. Aí, vamos tomar banho de mar. Pai, que água gostosa, a comida deliciosa. Quando foi no dia, e aí, filha, como foi seu pai? Foi maravilhoso, foi ótimo, você vê. Então, ele fez para mostrar o quê? O quanto que o celular roubou da filha dele a alegria de viver, de estar presente num ambiente paradisíaco com a família dela. E tem pais que dão, fica aí que é para eu ter tempo. E não estão permitindo essa conexão. Então, a gente mora numa cidade paradisíaca. Sim. Aí tem praia, tira o sapato, vai lá, pisa na água, faz conexão, pisa na grama. Faz uma caminhada na areia. Eu pergunto sempre aos meus pacientes, qual é a sua válvula de escape? A maioria das respostas, quer saber qual é? Sim. Meu trabalho. Eu trabalhando, carregando pedra, ninguém descansa. Minha válvula de escape é molhar minhas plantas. Ali eu fico descalça, eu converso com elas, eu molho, eu estou interagindo, gerando a conexão com a natureza. Isso aí é esquecer que tem uns problemas lá. Enquanto eu molho minhas plantinhas de noite, 10 horas da noite, os vizinhos já estão dormindo, os filhos estão dormindo, e ali eu vou, porque ali eu esqueço e gero essa conexão. Então, as pessoas precisam largar um pouco o celular de lado e enxergar as cores da vida. A gente não está enxergando as cores da vida porque a gente acha que a gente precisa, tem necessidade de 24 horas. Eu digo, eu não sou socorrista do SAMU, não sou intensivista, eu só preciso ter o Wi-Fi ligado, porque se minha mãe mora só e passar mal, ela tem que me ligar, né? Mas eu não vou socorrer ninguém para estar com o celular embaixo do meu travesseiro. Então eu preciso deixar um pouco afastado, porque senão eu vou comprometer meu cérebro. Então, essa conexão, ela hoje é necessária. E eu ainda digo mais. Contato com a natureza e conexão com Deus. Com certeza. Com certeza. E quando a gente está na natureza, a gente lembra que Deus fez tudo isso. Exatamente. Porque se eu creio que pra gente, né? Que creio que existe um ser supremo, independente da religião que cada um tenha, que me deu a saúde perfeita, que me deu a visão, que me deu tudo isso, e eu estou privando de compartilhar, de vivenciar. As pessoas, a gente sempre diz, né? Tá faltando Deus. Sim. Deus está em tudo. Então, vamos conectar com Deus, vamos fazer nossas orações, vamos nos blindar espiritualmente, através das orações, e mentalmente, né? Com as amizades, com as leituras, com os vídeos, mas sem esquecer de Deus. Com os podcasts. Até com os podcasts, porque podcast é instrução. Com certeza. A conversa, ela vai
indo, né, num caminho, numa direção muito legal. A gente inicia com um tema, na verdade a gente aborda tantos outros que a gente fica no final, poxa, como foi bom, né? Às vezes a gente pode achar que algumas pessoas vão falar assim, eu estava precisando ouvir aquilo. Quantas vezes eu escuto um podcast e às vezes é um trecho do podcast que vira a chave, que eu disse, fantástico, que vale a pena todo o restante. Que vale a pena todo o restante. Porque são pessoas com... Agora, eu também escuto podcast de pessoas que têm condição de me oferecer algo além do que eu já sei, né? Então, as pessoas... De agregar. Então, as pessoas precisam se informar, até para poder saber o que é bom e o que não é, né? E aí a galera vai estar aí, ter o Saúde Tech agora para se... Com certeza. O objetivo foi esse. Conteúdos de qualidade. O objetivo é esse, trazendo, né, figuras importantes que têm esse conhecimento para agregar para a gente aqui, nesse assunto tão importante que é a saúde, né? Eu acho que não tem nada mais importante na nossa vida do que a nossa saúde. E precisamos entender como melhorar a nossa saúde em diversas situações. Já abordamos assuntos relacionados à ventilação mecânica, já falamos um pouco sobre a área de engenharia, a preocupação com o ambiente hospitalar e falamos agora sobre a fisioterapia, a importância de termos a tecnologia em aspectos ligados à fisioterapia integrativa, entre outras vertentes da fisioterapia que com certeza favorece muito a melhoria da saúde das pessoas, né? Então esse é o nosso foco. Então um podcast ele é bom quando ele está no seu melhor e ele acaba. Para dar aquele gostinho de quero mais. Então, Patrícia, muito obrigado, né, pela sua disposição em vir aqui, em trazer essa gama de conhecimento, de informações ímpar, né? Você é uma pessoa que eu admiro demais e fico muito honrado e espero que as pessoas que estão ouvindo aí possam também receber, né, agregar também essas informações, essa forma como ela consegue comunicar com as pessoas de uma forma ímpar e que vocês consigam evoluir cada vez mais, se preocupando muito bem com as pessoas que estão ao seu lado, que possam se preocupar com a melhoria da saúde, possam entender que você precisa cuidar mais de si para poder cuidar do outro, porque se não acontecer isso, tem algo errado, vai ter um desequilíbrio. Então, com certeza, se focarmos na melhoria da saúde, em todos os aspectos que a nossa mão, o nosso braço alcançar, e se não alcançar, a gente gruda com pessoas que têm um braço maior e assim a gente consegue fazer, exatamente, consegue evoluir cada vez mais. Então, muito obrigado, Patrícia, pela sua presença. E eu só tenho realmente a agradecer. Eu que agradeço o convite. Vou olhar até para a câmera. Gente, o convite, na verdade, foi quase obrigatório. Quando eu vi o podcast, eu mandei uma mensagem para ele no Instagram e disse assim, eu quero estar aí. Eu quero fazer parte desse podcast. Né? E assim, me senti total, porque esse microfone aqui, minha cara, dourado, pra mim eu já quero ter até uma emissora de rádio, pra ter um programa, que eu adorei falar aqui nesse microfone dourado. Você vai vir mais vezes aqui, entendeu? Com certeza. Então assim, o que a gente disse aqui, a gente precisa estar ao lado de pessoas que caminham no mesmo propósito, que caminham nas mesmas verdades, valores, e quando eu vi você fazendo esse podcast, eu disse, eu não posso estar fora. Então você acredite no seu potencial, vai lá e se convida. Na hora que eu convidei, ele aceitou de primeira. Não foi ele que convidou, foi eu que convidei ele. E me sinto muito honrada, porque eu acho que esse é o nosso propósito hoje. Enquanto a gente sabe que se eu tenho conhecimento, eu preciso compartilhar e divulgar. Sim. E preciso estar ao lado de pessoas como vocês. Então, se é uma honra, pode contar comigo que eu estarei aqui falando no microfone dourado. Maravilha, muito obrigado. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Saúde Tech, o podcast que se preocupa e traz informações sobre a tecnologia na saúde.